E aí, aqui é o Pedro falando. Depois de, acho que, creio eu que 2 meses desde o último vídeo. E eu venho aqui trazer para vocês hoje o porquê de ter saído da casa dos meus pais ter sido a melhor decisão que eu fiz depois que eu saí do ensino médio. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você deixe o like se você gosta de vídeos que têm mais a ver com filosofia e de trazer uma reflexão sobre a vida. Não vou garantir que eu vou postar vídeos diariamente, já que eu não vivo de internet. Mas se você quiser meu Instagram, eu vou deixar aí na descrição para que você saiba o mínimo da minha vida e saiba que eu ainda tô vivo. Então, provavelmente eu vou usar esse canal aqui para lançar um vídeo ou outro quando eu tiver afim. Mas vamos direto ao ponto. Por que sair da casa dos meus pais foi a melhor decisão que eu fiz desde que eu saí do ensino médio? Bom, eu passei muitos anos da minha vida juntando dinheiro para vir para cá, para Irlanda. Meu objetivo, na verdade, era ir para os Estados Unidos, queria trabalhar, estudar, viver o American Dream, mas honestamente não deu certo. Precisava de muito dinheiro e eu era um garoto jovem sem noção de realidade. Ainda hoje, na verdade, creio eu que eu sou um pouco desmedido quanto aos meus sonhos, para ser bem honesto com vocês. Quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou percebendo que os meus sonhos são muito grandes para a média da onde eu vim. E talvez grandes demais até para o meu intelecto. Então se torna muito complexo eu me cobrar por algo que talvez eu nunca vá alcançar. Mas hoje em dia eu já encaro isso com uma tranquilidade de espírito muito maior. Eu já tento não me prender ao fato de eu precisar conseguir aquilo com todo o meu ímpeto. Eu só tô aproveitando a jornada, né? Mas o fato de eu ter saído da casa dos meus pais me fez enxergar que os meus sonhos só dependem de mim. Muitas vezes, quando somos jovens, achamos que o mundo nos deve algo, que pelos nossos professores terem dito que somos inteligentes, pelos nossos colegas reafirmarem isso, ou sei lá, por alguém ter dito que somos bons praticando algum esporte ou que nossa fala é boa, que o mundo nos deve algo por isso. E ter saído da casa dos meus pais e vindo para um país onde, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia absolutamente ninguém, só me demonstrou que ninguém me deve nada. Ninguém me deve respeito, ninguém me deve satisfação, ninguém me deve um teto para morar. Se eu não for atrás dessas coisas, ninguém vai ir atrás por mim. O fato é que muitas vezes estamos acostumados com a ideia, quando somos jovens, de que somos importantes demais para sermos deixados de lado. Mas a verdade é que o mundo continua passando, as coisas continuam acontecendo, o sol continua se pondo e nascendo no dia seguinte. Seus pais vão continuar envelhecendo, seus irmãos vão continuar crescendo, amadurecendo. E você, eu e todo mundo também vai continuar envelhecendo com o passar do tempo. Muitas vezes demoramos muito tempo para entender que o mundo não gira ao nosso redor, que não somos tão especiais assim. Que se você quer ser respeitado, você dê respeito aos outros, você se dê respeito. A forma como você se porta, a forma como você fala e a forma como você leva a informação para os outros conta demais. O fato de que dizermos que o mundo não não tem mais o julgamento, não tem mais o preconceito, não torna isso realidade. O fato é que o mercado de trabalho está mais concorrido do que nunca. E eu ter saído da casa dos meus pais me fez entender isso. Me fez entender que minha mãe já é uma mulher mais velha, que eu preciso ser uma inspiração para minha irmã mais nova, que eu preciso ser estudioso, que eu preciso ter um trabalho por mim mesmo, que eu preciso ter ímpeto para conquistar as coisas às quais eu quero atingir. E não só por egoísmo,
mas por aqueles que também acreditam em mim. É muito difícil fazermos as coisas quando é só por nós mesmos, porque o único beneficiado daquela atitude é você. E querendo ou não, quando você está sentindo muita dor, recentemente eu tenho tido a experiência de voltar a correr, por exemplo. E corri pela primeira vez 10 quilômetros, corri por 1 hora seguida, sabe? Geralmente eu corria até eu atingir 10 quilômetros, mas não, dessa vez eu coloquei como meta correr por 1 hora seguida, mantendo o ritmo de respirar apenas pelo nariz, por exemplo. E quando eu cheguei ao final, minhas pernas estavam tremendo. Minha respiração não estava tão ofegante, mas eu me senti invencível. Eu me senti como se eu fosse uma criança novamente. E aquilo foi maravilhoso, porque pela primeira vez em muito tempo eu senti como se tudo fosse possível. Não porque de fato era, não porque de fato é, mas simplesmente porque eu coloquei um propósito, eu coloquei um objetivo e eu fui até o final. Apesar da minha cabeça querer me convencer na metade do caminho, aumentar a velocidade e chegar no meu objetivo mais rápido. Apesar de eu ficar com aquela sensação de tipo, pô, cara, mas pra que correr por 1 hora seguida se você consegue fazer isso mais rápido? Mas ao final daquela corrida, eu senti a sensação de que eu cheguei exatamente onde eu queria chegar, sem precisar me apressar, sem precisar passar na frente do meu fôlego, sem precisar sufocar até a morte. E num prazo onde eu estipulei, onde eu fiz, onde eu cumpri. É muito estranho nós vermos que as pessoas, de maneira geral, têm uma preferência temporal muito baixa. E sair da casa dos meus pais me fez entender isso, tudo é um processo. Assim como eu gravando esse vídeo, por exemplo, aqui pra vocês, eu tenho certeza que 99% das pessoas já saíram até chegar aqui. Mas o fato é que os poucos que ficaram entendem o que eu tô querendo dizer. O processo para chegar no lugar onde você tanto almeja é muito melhor do que você de fato conquistar aquilo. E desde que eu me dei conta disso, desde que eu cheguei a esta conclusão, eu tenho vivido uma vida muito mais feliz. Uma vida muito mais leve. Não com uma paz de espírito, porque eu não creio que a paz de espírito existe per se, por si mesma. Eu sou cristão e eu sigo ao meu Senhor Jesus e ele mesmo me disse que ele nos diz várias vezes na Bíblia que o reino ao qual pertencemos não é deste mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem que ele nos traz. E é muito fácil nós repetirmos isso como um bordão, como se fôssemos excelentes cristãos, como se não mentíssemos, não falássemos palavras ruins, não tivéssemos inveja, não tivéssemos raiva. Mas é tudo um processo de amadurecimento, um processo de conversão. E o processo é a beleza do caminho. O desabrochar de uma flor é muito mais bonito do que você simplesmente ver a flor perfeita lá do jeito que ela está. E nós passamos a perceber as coisas com mais tranquilidade quando aproveitamos o processo. Sair da casa dos meus pais foi a melhor escolha que eu tive, porque me fez enxergar o mundo não como ele é, mas com a paz que eu queria que eu tivesse sempre, desde que eu era mais novo. Talvez você tenha chegado até esse ponto nesse vídeo e esteja pensando, cara, que monte de besteira. O que esse jovem tá falando? Esse moleque mal viveu e tá falando como se ele fosse um velho de 60 anos de idade. Bom, às vezes amadurecemos de maneiras diferentes, às vezes chegamos em lugares de maneiras diferentes. Mas lembre-se, crie para ser lembrado. Aproveite o processo, pois a vida passa
e passa rápido demais. Valeu.